E aí galera, aqui o professor Eudécio Neco mais uma vez, agora com a parte 2, dando continuidade ao mecanismo de inflamação. E aí o que é que nós estudamos até agora, o que é que nós vamos estudar a partir de agora. Nossa aula passada foi sobre células do sistema imunológico. E agora, o sistema imunológico, nós vamos ver o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo adquirido, tá? Eu prometo para vocês que o inato e adquirido, ele vai ser um pouco mais resumido, né? Porque eu tentei economizar o máximo possível e sintetizar o máximo possível de informações. Depois veremos um caso clínico também. E aí eu lancei a pergunta para vocês. O que é o sistema imunológico e qual a sua importância? Então, se a gente pensar no sistema imunológico como um exército de batalha pronto para agir, nós não estamos pensando equivocadamente, né? Então, nós temos a pessoal que vai na infantaria, o pessoal da infantaria, o pessoal do alto escalão, e cada um vai exercer sua função, né? Não sou um dos melhores professores para explicar, porque eu, infelizmente, não consegui servir o exército. Porque naquela época eu ainda queria, né, servir. Não sei hoje, talvez sim, né? Enfim. Mas o fato é que cada soldado, cada patente vai exercer sua função. Assim como acontece no sistema imunológico, né? Então, cada célula, cada tecido, cada órgão vai exercer sua função também. E aí, cabe o recrutamento, olha só, a palavra que nós utilizamos, uma palavra também que é uma palavra do contexto de batalha, né? Porque nada mais é do que uma batalha, o processo de inflamação. Mas para poder entender esse processo de inflamação e esse recrutamento de células, nós temos que entender o que é o sistema imune inato e adaptativo ou adquirido. Então vamos conceituá-lo. O sistema imunológico, para começar, é constituído com um conjunto de órgãos, células e moléculas que tem como finalidade proteger o nosso organismo contra agentes infecciosos, sejam eles vírus, bactérias, fungos e parasitos, como protozoários e helmintos, e outras substâncias não infecciosas, né, como algumas alergias a determinadas substâncias que muitas pessoas têm. Tudo isso para quê? Para tentar manter a homeostase do corpo, que é esse equilíbrio dinâmico que nós tanto buscamos. Então, nós temos, assim, a resposta imunológica frente às agressões. Então, a resposta imunológica ela é coordenada por células do sistema imunológico que reconhecem esses componentes, sejam macromoléculas, sejam polissacarídeos, sejam proteínas, micro-organismos ou pequenos agentes químicos, que são reconhecidos como corpos estranhos, como um corpo estranho, como algo estranho ao organismo, independente da sua consequência fisiológica ou patológica como tal, né? Então, independente se aquele agente é um agente agressor ou não, ele está entrando no seu corpo, ele vai ser reconhecido. Ok? Então isso é uma resposta imunológica. E assim ele precisa ser identificado ou eliminado. Né? Identificado e eliminado. Então quais são as funções do sistema imunológico? Então se vocês pegarem o livro do autor, né, o livro de imunologia básica e molecular, Abbas, ele vai ter uma série de funções, e o que eu trouxe para vocês foram algumas dessas funções, tá? Eu fiz o esmiuçado, então bate o print na tela, grava isso, que isso é extremamente importante. Quais são as funções do sistema imune? E por que a gente está falando disso? Para poder entender o processo de infecção. O primeiro passo é reconhecer e eliminar agentes infecciosos, como a gente já falou. Então, agentes infecciosos vão ser patógenos, agentes patogênicos ou agentes, né, bioagentes patogênicos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos, ok? Então, são os patógenos. Reconhecer e eliminar substâncias não infecciosas, como as toxinas, como polissacarídeos, como glicoproteínas, como proteínas estranhas ao nosso corpo, ok? Reconhecer e eliminar células lesadas ou lesionadas e ou mortas do próprio organismo. Então é justamente fazer essa limpeza, reconhece e elimina, ok? Uma das principais, todas essas são importantes, mas uma das principais, eu diria, é reconhecer e eliminar as células cancerígenas, aquela com potencial, né, de se transformar em células in situ e promover neoplasias malignas,
né, de promover câncer propriamente dito. Então oferece para a gente um serviço muito muito importante, que é a vigilância imunológica contra o câncer, né? Então essa seria uma das principais funções também. Também reconhecer e eliminar células, tecidos e ou órgãos de origem genéticas diferentes. Olha só, transplante. Por isso que o nosso complexo, né, de histocompatibilidade, o que seria isso? É um complexo em que nós temos sistemas agregados que vão reconhecer, né, um corpo estranho no nosso organismo, né, um órgão no nosso organismo, e vai responder a ele. Então, esse complexo de histocompatibilidade nem sempre é compatível, né? Então, por isso que a gente tem que procurar o mais compatível possível primeiro se começa dentro da própria família, de parentes mais próximos, depois se busca fora, né? Se for necessário um transplante de órgão. E o que é que se faz? A baixa desse sistema imune. Porque se esse sistema imune não for imunossuprimido, ou seja, houver uma supressão dessas células de defesa, o que vai acontecer é justamente o que ele foi programado para fazer. Reconhecer e eliminar células de origem genéticas diferentes da sua. Por mais que seja o mais próximo possível, né, um parente seu o mais próximo possível, mas a genética nunca é idêntica. Então, o que o livro Abras traz para vocês? Né? Então, o papel do sistema imunológico e suas implicações. Defesa contra infecções, defesa contra tumores, com a vigilância imunológica contra tumores. Sistema imunológico, né, que reconhece e responde a transplantes e tecidos de proteínas introduzidas no corpo. Né? Então, seria a resposta imunológica como uma barreira aos transplantes. E um sistema imunológico que pode prejudicar as células e induzir uma inflamação patológica, né, que são as respostas imunes, são a causa das doenças inflamatórias alérgicas, autoimunes e outras. Ok? Então nós vimos na aula passada muito sobre o que eu estava falando, sobre imunidade inata, imunidade adaptativa, imunidade adquirida. Mas o que danado é isso? E uma é melhor do que a outra? Será que existe isso? Bom, eu não sei vocês, mas no meu tempo existia Digimon. Ih, eu tô velho. Eu assistia Angélica cantando Digimon digitais, Digimon são campeões. Digimon digitais, Digimon são campeões. Para o seu mundo salvar, juntos combatem o mal. E aí vai. Mas tinha a galera do Pokémon, né? Então o que era melhor? Digimon ou Pokémon? Então a gente tá colocando uma contra a outra, né? Aí vai ter gente que vai dizer, pô, não, Digimon é melhor. Aí vai ter gente que vai dizer, pô, Pokémon é melhor. Não, cada um vai ter sua peculiaridade. É que nem Street Fighter. Você pega, agora vamos pro fliperama, né? Você pega Ryu e Ken. Ryu e Ken, pra quem não sabe também, no meu tempo, são dois samurais. Um é um loirão do kimono vermelho, da faixa preta, e o outro usa um kimono branco da faixa preta com a faixa vermelha na cabeça. Ele é moreno não, branco, mas cabelo preto, né? Então, os dois são muito bons, são uma dupla dinâmica. Aí a mesma coisa de perguntar, o que é melhor, Ryu ou Ken? Não, não é assim, tá, gente? Não é assim. Na verdade, são duas coisas que se complementam, então esqueçam essa coisa do versus, tá? Na verdade, a imunidade inata ela está pronta e está apta, muitas vezes até mesmo antes de um processo infeccioso, um processo patológico acontecer. Nós temos várias barreiras, como barreiras físicas, como barreiras epiteliais, barreiras biológicas, barreiras químicas, tá? Que estão prontas para defender nosso organismo até mesmo antes da infecção. Primeiro exemplo delas, né? A barreira epitelial. A barreira epitelial é uma barreira física. Então, a nossa pele, o nosso maior órgão do corpo, é uma barreira física contra diversos patógenos, diversos vírus, diversos micro-organismos. Né? Nós temos algumas portas de entrada, claro, né? Como algumas mucosas, né? Mucosa oral, mucosa nasal, a mucosa ocular, né? A que reveste o olho, né? A mucosa genital e assim por diante. Né? São portas de entrada, de fato. Né? Mas nós temos defesas imunológicas para isso também, beleza? Como, por exemplo, se a barreira epitelial for rompida, por exemplo, se eu tiver
me alimentando, né, de um alimento sujo ou mal lavado, e vou e ingiro esse alimento, uma maçã que eu peguei na feira e comi. E essa maçã estava contaminada, né? Eu não tive o cuidado, né, da higienização sanitária com essa maçã. E aí, algumas bactérias foram para o meu trato gastrointestinal. Lá existe uma série de colônias de bactérias do bem, tá? Do bem, e algumas bactérias também oportunistas, que só esperam o momento certo para poder te dar o golpe também, tá? Mas a série de bactérias do bem que vão favorecer tua resposta imune inata biológica, ou seja, ela, como por exemplo lactobacilos vivos, lactobacilos acidófilos, que são muitas vezes adquiridos através de probióticos e prebióticos, né, estão lá presentes na sua microbiota normal, dentro do seu intestino. E vai atuar junto com o seu sistema imune contra aqueles patógenos que entraram, né, porque você não teve o cuidado de comer, de lavar uma maçã antes de comer, ou pegou com a mão suja e comeu uma maçã lavada. Enfim, ok? Então, barreira física seria a pele, barreira biológica seriam os próprios micro-organismos que podem ajudar no combate também. Existe também a barreira química. Aí eu trago o exemplo da saliva, por exemplo, lisozima. A lisozima é uma enzima presente na saliva que tem a função de neutralizar, né? E também ela é bacteriostática e bactericida, né? Porque ela tem a função de antibiótico natural. Né? Então a lisozima ela tem essa função de banhar, né, toda a cavidade e a mucosa bucal, né? Assim como também ela sai, né, essa lisozima sai pela água que escorre pelos nossos olhos. Quando nós choramos, olha só, e aí a lisozima também está presente aí. E aí essa substância é um antibiótico natural. Então por isso que o olho lacrimeja quando ele está com algum cisco, por isso que a gente pode estar pressionando as glândulas lacrimais quando bocejamos, nossos olhos lacrimejam também. Então a gente tem uma série de barreiras químicas também já prontas, já preparadas, tá, para atuar contra isso, contra agentes infecciosos. Além disso, o que a gente falou a aula passada todinha, nós temos as células fagocitárias, como os macrófagos, eosinófilos, basófilos, enfim, uma série de células. Nós temos células dendríticas, nós temos as células natural killer, né, também que fazem parte da imunidade inata, e nós temos o sistema complemento, que veremos mais adiante a definição para esse sistema complemento. O fato é que uma infecção que acabou de acontecer, aguda, ela pode durar poucas horas, tá? Poucas horas, e essa inflamação também pode durar poucas horas. Já algo crônico pode durar dias, semanas, meses, anos, tá? E aí vai depender, né? Vai depender de qual resposta está sendo recrutada para esse momento, né? Está sendo chamada para esse momento. Então a primeira resposta é a resposta imune, óbvio. São as primeiras células que são recrutadas, são as células fagocitárias, tá? Quando se rompe uma barreira epitelial ou quando se penetra uma mucosa, que seja, tá? E o legal é que as células dendríticas, lembram daqueles dedinhos? Elas são projeções que capturam esses micro-organismos, como os vírus, bactérias, fungos e outros agentes infecciosos. Elas capturam essas substâncias ou partículas dela, né, um fragmento de um antígeno específico, e ela entra no sistema linfático e vai para o nosso sistema linfático, que é uma rede difusa, mas onde se concentram alguns linfonodos, né? Nesses linfonodos nós vamos encontrar linfócitos, e esses linfócitos vão ser ativados através da imunidade adquirida. Então perceba que as células dendríticas fazem essa ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida. Então nós temos o linfócito B, reconhecendo aí um antígeno que foi apresentado pela célula dendrítica, produzindo células e anticorpos, tá? Para combater esses antígenos, para combater esses patógenos, que nesse caso aí parece ser um vírus, né, encapsulado. E nós temos os linfócitos T, né, que são apresentados também, e eles podem se tornar células T efetoras, que vão realmente combater o antígeno, que aí nesse caso é o vírus,
ou criar um aglomerado de células de memórias que vão ficar guardadinhas lá no linfonodo, tá? Esse aglomerado de células de memórias que vão ficar no linfonodo, né, eles vão ter essa função para poder ficar resguardado o corpo, né, vamos dizer assim, entre aspas, resguardado para um próximo contato com um agente patogênico. Nesse próximo contato com esse agente patogênico, a resposta vai ser mais rápida e mais eficiente, porque já tem células resguardadas, né? Você já tem a sua reserva, são as células de memória. E essas células de memória, à medida que esse agente infeccioso adentrar o corpo novamente, ele vai ser rapidamente reconhecido e eliminado, ok? Então, nada de pensar que a imunidade inata é pior do que a imunidade adaptativa adquirida, tá? Nada de pensar que a imunidade adaptativa é pior do que a imunidade inata. Na verdade, são duas coisas que se complementam, tá? Embora eu goste de Digimon. Então, o que acontece é justamente o que nós falamos no slide passado. As células dendríticas apresentando esses fragmentos de antígenos, sejam bactérias, fungos, repito, bactérias, fungos, polissacarídeos, proteínas, o que seja, qualquer corpo estranho, aos linfócitos. Esses linfócitos que antes eram virgens, que não tinham contato nenhum, agora se tornam linfócitos efetores, como na imagem aí, eles se tornam linfócitos fortões. E assim eles criam duas linhagens, que são os linfócitos T efetores, que vão, de fato, promover a quebra, a lise, o combate, de fato, ao antígeno, e os linfócitos, que vão ser células de memórias, né, os linfócitos de memórias, que vão ficar lá resguardados em regiões específicas do corpo. Para um próximo contato, a ação ser mais rápida. Então vamos lá, para a imunidade inata. Imunidade inata é a primeira linha de defesa do organismo, presente ao nascer, todos nascem com esse selo, tá? É o selo no bumbum, puf, desce e arrasa, tá bom? Está pronta para reagir contra as infecções, mesmo antes de que elas ocorram, tá? Então toda resposta imune inata, ela já é natural, ela é nativa, ela já reside no seu corpo. E ela é uma resposta rápida, tá? Ela bloqueia a entrada de micro-organismos e elimina rapidamente aqueles que conseguem entrar no hospedeiro. Tá? Então, elimina aqueles organismos que podem estar causando algum dano, parasitos, micro-organismos, no hospedeiro. Né? Então, eles bloqueiam a entrada. Tá? Então, é uma resposta imune rápida. Ok? É uma resposta imune não específica, prestem bem atenção nisso, ela não é específica, ela obedece a um padrão que nós vamos ver adiante. Não muda de intensidade conforme a exposição, como acontece lá na imunidade adquirida. À medida que as células dendríticas apresentam antígenos os linfócitos T, né, que agora vão se tornar ativados, eles vão se tornar linfócitos T efetores e linfócitos de memória, né, células de memória. Essas células de memória, a resposta vai ser mais intensa na segunda exposição, ou seja, a resposta vai ser mais rápida, né, na segunda exposição. Aqui não acontece isso, porque não há essa apresentação de antígenos dessa forma, com as células dendríticas apresentando a imunidade inata, porque a imunidade já tá pronta, não precisa ser produzido nada. Lá na imunidade adaptativa, precisa ainda, tá? Então vamos assumir dessa forma na nossa disciplina. Não há memória imunológica, então casa com o que eu acabei de falar. E, com certeza, é a ponte. Né? Estimulam a resposta da imunidade adquirida, principalmente porque as células dendríticas fazem esse papel de intermédio. Então nós temos as barreiras físicas, como epitélio, substâncias que combatem os micro-organismos e sua superfície. As barreiras físicas e químicas, que eu falei para vocês. Barreira física qual é, gente? Tá aí, ó, barreira epitelial. Barreira química, ela pode ser as substâncias que encontram no suor do indivíduo, né? Que podem ser bactericidas, podem ser a lisozima na saliva, na lágrima, tá? São substâncias químicas que vão agir como antibióticos naturais. Os componentes celulares nós já vimos todos, né, na aula passada, então são os neutrófilos, monócitos, que se transformam em macrófagos, olha a setinha, não esqueça nunca disso, tá? Monócito ativado, macrófago. As células natural killer, as células que são serial killers naturais, elas matam naturalmente porque elas têm esse perfil cara crachá
e se a célula estiver infectada, lesionada ou com algum problema, ela vai estimular a morte dessa célula. Os eosinófilos e células dendríticas. Então, esses são os componentes celulares que nós vimos na aula passada. As proteínas do sangue, que é nada mais do que o sistema complemento. Né? Então, o sistema complemento consiste em várias proteínas plasmáticas. Lembra que a gente falou que o sangue ele tem uma parte plasmática, que é onde vai estar uma maior concentração de fluidos e solvente, como água. Né? Nesse plasma existe o sistema complemento, que elas são ativadas pelos micro-organismos. Né? Então, essas proteínas elas se ligam aos micro-organismos e promovem a destruição desses micro-organismos, além de estimularem a inflamação, né? Porque elas, quando se fragmentam, elas podem estimular a inflamação. Assim como as citocinas da resposta imune inata, percebam, as citocinas da resposta imune inata, elas meio que atuam da mesma forma, citocinas e quimiocinas atuam meio que da mesma forma que as histaminas e heparinas das células granuladas, tá? Dos granulócitos. Por quê? Porque são proteínas que são liberadas pelas células do sistema imune, à medida que elas vão fagocitar ou batalhar com algum tipo de antígeno, seja uma bactéria como esse exemplo aí, né? E elas vão regular e coordenar as células da imunidade natural. Tá? Então elas estimulam, né, liberando, né, como sinalizadores. Esses sinalizadores vão cair na corrente sanguínea e vão trazer o recrutamento de novas células, através de um processo que nós veremos adiante, que é a quimiotaxia. Então, para quem assistiu minhas aulas presenciais, né, e teve a oportunidade de fazer essa dinâmica antes mesmo da pandemia, na metodologia ativa, a gente viu que as células do sistema imune inato, elas apresentam um padrão. Né? Esse padrão, essas células da imunidade inata, ela reconhece estruturas comuns à classe dos micro-organismos. Então vamos perceber aqui nesse esqueminha, tá? Esqueminha simples, fácil, legalzinho. Então nós temos um macrófago com receptores na sua ponta. Vocês podem perceber um macrófago verdão aí, ó, com seu núcleo bonitão e com 2 receptores. E nós temos 3 espécies de bactérias. Percebam que a primeira espécie de bactéria é verde, com um quadradinho, um retângulo na sua ponta e um semicírculo na parte superior. E a outra espécie de bactéria ela é laranja, com um semicírculo na sua parte superior e na sua extremidade algo como se fosse serrilhado. Né? E outra espécie de bactéria amarela, né, que vai ter o semicírculo também, porém com uma região pontiaguda. Eu pergunto a vocês, minha gente, o que é que o macrófago reconheceu em todas? Tic-tac, 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 pem, tempo acabou, ninguém respondeu. Então, o macrófago respondeu justamente ao padrão. E qual o padrão que se obedece em todas as bactérias? São justamente esse, ó, o semicírculo. Esses padrões são chamados de pamphlets. Nós vamos falar sobre isso. Esses padrões moleculares associados ao patógeno. Então, cada patógeno vai ter um padrão molecular. E os receptores, as células do hospedeiro, as células de defesa, vão ter receptores específicos. Na verdade, receptores padrões também para esses padrões. Então, nada mais é do que ligar padrão com padrão. Então, perceba que os receptores se ligaram ao que é comum a todas, que são os semicírculos. Ele ignorou o fato da diversidade biológica aí das bactérias. Olha, perceba que a amarela tem uma região pontiaguda, a laranja tem uma região serrilhada, a verde tem uma região retangular. Então ele ignorou, simplesmente reconheceu o padrão. Foi uma resposta efetiva e rápida? Foi. Foi eficiente? Foi. Porque ele reconheceu e eliminou. Essa é a principal função. Então, imunidade adquirida. Já na imunidade adquirida, nós temos uma imunidade específica ou imunidade adaptativa, que ela é estimulada a partir da exposição que nós temos com o meio ambiente. Né? Então, a partir da exposição com os micro-organismos, com os patógenos, com o meio como um todo. Né? Então, a resposta imune é uma resposta específica. Exemplo, a resposta imune adquirida contra o vírus da influenza não protegerá contra o vírus da poliomielite. Por quê? Cada vírus vai ter sua peculiaridade. É a mesma coisa do que nós estamos vivendo nesse cenário de pandemia. A influenza, por que as pessoas estão sendo vacinadas pela influenza? Por que está lançando a campanha de vacina pela influenza? E aí, o que vocês acham? É justamente para poder não camuflar pessoas com influenza
H1N1 com pessoas com coronavírus, porque os sintomas são muito parecidos, embora a gente tenha uma síndrome respiratória lá no coronavírus, né? Mas os sintomas, a princípio, né, quando são logo no início da doença, né, depois do período de incubação, eles são muito parecidos, né? Porém, o influenza apresenta alguns sinais e sintomas patognomônicos que a gente viu falar nas aulas passadas, né, em diagnóstico. Então, são sinais e sintomas específicos. Então, para não confundir, então vamos vacinar todo mundo com influenza, já que existe uma vacina, né? E já que não existe uma vacina ainda, estamos trabalhando nisso para o Covid-19, o coronavírus, vamos fazer o quê? Vamos tentar isolar as pessoas em casa, para que ninguém se contamine, para que ninguém se infecte, ok? Então, as respostas são específicas, principalmente para vírus, gente, principalmente para vírus. Por isso a resposta é mais lenta, por isso que a gente tem casos de pessoas do Covid-19 que já se curaram, né? Estão pesquisando nessas pessoas, no plasma dessas pessoas, anticorpos específicos para o Covid-19, né? E eu tenho bastante esperança que aconteça, né, que isso aconteça e consigam realmente uma resposta para isso. Ela aumenta a intensidade conforme a exposição subsequente, justamente pela criação de memória imunológica. Lembram lá da figurinha da célula dendrítica apresentando para o linfócito, criando duas linhagens, linfócitos T efetores e linfócitos células de memória. Então, quando as células de memória já estão lá, elas podem atuar. Aí muitas pessoas vão perguntar, professor, então quer dizer que quem pegou o Covid-19 pode pegar novamente? E eu não tenho informação suficiente para poder te dar essa resposta ainda. Porque o que a gente sabe é que a gente não sabe muita coisa sobre ele. Né? Mas, possivelmente sim. Possivelmente. Mas aí é uma resposta bem particular. Já não é o professor Eudécio falando. Por quê? Porque os vírus são altamente mutagênicos, eles são mutantes. Né? Então, mesmo o genoma que apresentou no vírus, no primeiro vírus que foi pego, já pode ter sofrido alterações. Então, essa pessoa pode adquirir novamente o mesmo vírus. Porém, outras doenças, a nível de bactéria mesmo, né? Doenças bacterianas, algumas pela memória imunológica, você pega só uma vez, não pega novamente, tá? Não pega novamente. É muito comum que isso aconteça, não pegar novamente, tá? Então, os micro-organismos patogênicos que resistem à imunidade inata, eles acabam ativando a imunidade adquirida. Ou seja, eles se passarem, é como se fosse um joguinho, gente, um joguinho de passar de fase. Se passou da imunidade inata, vai para a imunidade adaptativa adquirida. E aí, meu filho, na imunidade adquirida, na imunidade adaptativa, o negócio, o bicho pega. Obviamente, nós precisamos de auxílio de fármacos também, né? Porque ninguém vai ficar só confiando na imunidade, né? Ninguém vai dizer assim, fazer meditação e dizer, eu vou confiar na minha imunidade. Enquanto isso, você está com sinais e sintomas de febre, calafrios, vômitos, e aí vai, dependendo do que for, né, do que você tiver. Aí você tem que fazer o uso, né, a administração de fármacos, né, para respostas como antibióticos, para respostas de inflamações agudas por bactérias ou crônicas por bactérias, antibióticos, antifúngicos para fungos, antivirais, né, também pode ser usado, mas geralmente o tratamento se dá em infecções por vírus, como muita água, descanso, repouso. Muita água, descanso, repouso, que praticamente é a mesma coisa, descanso, repouso, estou repetindo. Vamos lá. Então nós temos o componente da resposta imunológica adquirida, a imunidade humoral e a imunidade mediada por célula. Lembra que eu falei para vocês que os linfócitos eles se dividem em linfócito T e linfócito B? Pois bem, os linfócitos B eles sofrem um processo de ativação. Vocês lembram que processo é esse? O que é que ele vai formar? Tá aí, é só filar. Plasmócitos. Então os linfócitos os linfócitos B, eles são produzidos, maturados na medula óssea, são dos progenitores linfóides, né? Porque eles vieram lá da medula óssea e vieram de uma linhagem pluripotente linfóide, foram produzidos lá, foram maturados lá, e agora eles vão passar por um processo de ativação. Esse processo de ativação, eles vão se modificar estruturalmente, através de uma diferenciação celular, né,
e outras reações bioquímicas e genéticas em plasmócitos. Aí você pergunta, por cargas d'água esse professor está colocando essas palavras? Justamente para a produção de anticorpos, porque só os plasmócitos produzem anticorpos. Só os plasmócitos produzem anticorpos, tá? E aí sim, nessa pesquisa em que os cientistas, pelo menos do Covid-19, estão, né, dentre outros também, né, estão buscando, são os IGs, que são as imunoglobulinas, que são nada mais do que anticorpos. Então, pacientes que foram curados vão ter imunoglobulinas para o Covid-19, porque ele é específico. Porque ele é específico, tá? Então, esses anticorpos são específicos para cada tipo de antígeno, para cada tipo de infecção que seja, ok? Já na imunidade mediada por células, nós temos o linfócito T, que foi produzido lá na medula óssea, maturado no timo, também é do progenitor linfóide, lembrem disso, da aula passada, mas ele há uma diferenciação, ele se diferencia em células T auxiliares, que vão auxiliar outras células ao combate de antígenos, e T citotóxicas, que vão simplesmente matar, reconhecer e eliminar células que são células infectadas ou o próprio antígeno, né, o próprio antígeno, o próprio agente infeccioso, tá ok? Então essas células T auxiliares nós também podemos chamar de TCD4. Essa é uma decorebazinha, gente, para esse momento, tá certo? Eu peço o mínimo aqui que vocês decorem isso para esse momento, né? E as células T citotóxicas, né, que aí são também chamadas de CD8, ok? Então a resposta imune adquirida é composta pelos linfócitos, como eu apresentei para vocês, linfócito B, linfócito T. O linfócito T tem essa diferença da letra T, porque ele é maturado, amadurecido no timo, ok? E é composta pelos linfócitos e seus produtos, como citocinas e anticorpos, ok? Esses produtos são liberados, as citocinas, os anticorpos, que são também mediadores químicos, que atuam também no processo de recrutamento de novas células. Tudo é uma cascata. Então, olha só, nós temos aqui, não se desesperem com essa imagem, tá? Não se desesperem. Vamos lá. Nós temos, na primeira coluna, imunidade humoral. Ela acontece extracelularmente. Isso é a primeira dica. E a imunidade mediada por célula acontece intracelularmente. Então vamos lá. A imunidade humoral extracelular, nós temos ali ó, os micro-organismos extracelulares, estamos ali, tal, vamos infectar, tal, Covid-19 é por aqui e tal. Aí tem os linfócitos responsivos, que são os linfócitos B, né? Então os linfócitos B estão lá, de boa, né? Aí vem os mecanismos efetores desse linfócito B. Mas por que processo passou o linfócito B para poder produzir esses anticorpos? Processo de, olha só, é só lá no slide anterior, ativação, formando plasmócitos. Então o linfócito B se ativou em plasmócitos e produziu imunoglobulinas, que nada mais são do que IGs, que são os anticorpos, tá? Então esses anticorpos reconhecem esses vírus, tá? Quando eles reconhecem, eles vão eliminar. Ele bloqueia a infecção, eliminando, ele bloqueia, causa o bloqueio das infecções e a eliminação dos micro-organismos extracelularmente. Não aconteceu nada dentro de célula, gente. Então a imunidade humoral, ela é extracelular, beleza? E o principal coadjuvante, quer dizer, coadjuvante não, protagonista, né? Protagonista nisso é justamente o linfócito B, se transformando em plasmócito e produzindo anticorpos, que são as imunoglobulinas, que são representadas por IG, tá? Aí nós temos a imunidade mediada por célula, que ela é intracelular, tá? Então vamos dividir em dois tipos aqui, tá? Então vamos pegar aqui um macrófago, que ele está cheio de fagossomo, né? Acabou de fagocitar bactérias, tá? Então ele acabou de fagocitar bactérias. Isso também poderia ter sido feito por uma célula dendrítica. Lembrem que os macrófagos também são excelentes apresentadores de antígenos. Nesse caso, ele está levando a bactéria inteira. Olha só o fagossomo, cheio de bactériazinha. Inclusive com flagelo, olha que bonitinho. Vocês estão vendo o flagelo? Eu estou viajando. Tem um flagelozinho, um bacilo com flagelo. Então, ó, o micro-organismo fagocitado, né, dos macrófagos. Então ele chega para o linfócito T auxiliar, também chamado de T-help. O que é isso? T-help. Socorro.
Então ele vai prestar um socorro, prestar um auxílio. Então ele se liga a receptores específicos. E os macrófagos assim são ativados e os linfócitos T-helper ou T-auxiliares, eles fazem o quê? Liberam citocinas, liberam substâncias que vão ajudar o macrófago a digerir, né, a eliminar todo esse micro-organismo fagocitado. Vocês entenderam isso, gente? É que nem segurar na mão do coleguinha e dizer, a gente vai conseguir, a gente vai passar por essa, a gente vai enfrentar. Então, o T-help, T-auxiliar, nada mais é do que você pegar na mão do seu colega e dizer, vamos enfrentar junto isso. É basicamente isso. Ok? Então, mais uma vez, o fagócito, célula fagocitária, né, pode ser uma célula dendrítica, pode ser uma célula macrófago, apresenta ao linfócito T-auxiliar, ou T-help, né, e aí o T-help se liga a receptores específicos no esquema de chave-fechadura, e ele elimina substâncias para o macrófago, que são reconhecidas. Esse macrófago ativado, agora ele faz a eliminação dos micro-organismos fagocitados. Ok? Já na segunda condição, nós temos o linfócito T citotóxico, que aí o bicho pega. Aí o bicho pega, bom, o negócio aqui é pau. Mas nem sempre funciona. Vamos lá. Nós temos um micro-organismo intracelular, um vírus se replicando dentro de uma célula, tá? Porque esses vírus, né, como nós sabemos, são parasitos intracelulares obrigatórios. Eles escravizam a célula, entre aspas, escravizam, justamente para poder utilizar o metabolismo dessa célula para produzir novos vírus. Vocês bem sabem disso. Então eles se replicam dentro da célula infectada. E aí nós temos o linfócito T citotóxico. Esse linfócito T citotóxico nada mais é do que tóxico. Então ele vai se ligar a essa célula infectada por receptores, esquema de chave-fechadura, e promover a morte dessa célula infectada. Ele promove a morte da célula infectada e elimina o reservatório da infecção. Ou seja, não vai ser produzido mais vírus dentro daquela célula. Porém, pode acontecer, né, assim como na célula NK lá, de algum vírus escapar. Pode acontecer. E infectar outra célula. Então os fármacos, eles podem estar atuando de diversas formas. As vacinas, elas podem atuar estimulando a imunidade humoral. Olha que legal isso. Com a produção de anticorpos. E já alguns fármacos podem atuar fazendo com que esse processo de reconhecimento ocorra de forma mais rápida. Olha que interessante isso. E bloqueia a entrada de vírus em outras células. Beleza? Entenderam isso? Então a gente tem, durante a produção da ação dos linfócitos, citocinas, né, da resposta imune adquirida, que são nada mais são do que proteínas secretadas por células do sistema imune, e regulam e coordenam a atividade das células da imunidade adquirida. Ok? E os anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas. Aprendam isso, imunoglobulinas, IG, tá? Então, essas proteínas produzidas pelos linfócitos B, né, são ativados e se transformam em plasmócitos. E aí reconhece e elimina os antígenos microbianos por vários mecanismos efetores. Então a gente tem duas situações, por liberação de citocinas, tá? Que são substâncias tóxicas à célula, ou que são substâncias que vão ajudar aquela célula a combater o vírus, né? Naquele exemplo que a gente viu anteriormente, ou também fazendo com que esses anticorpos sejam produzidos e atuem de forma efetora para o bloqueio e eliminação desses vírus. Aí a gente falou de antígeno, e o que danado é antígeno, professor? Já estou me perdendo, tanta palavra bonita, tanta palavra feia que eu não estou aguentando. Meu filho, nada mais são do que substâncias estranhas que induzem a resposta imune. Antígeno é qualquer coisa, qualquer corpo estranho que entrar no seu corpo. Seja uma ferpa que você acabou de pegar um pedaço de madeira, né, distraído como eu, acabou de pegar um pedaço e a ferpa entrou. Junto com a ferpa entrou a madeira, que é um antígeno, e alguns micro-organismos que podem estar contendo também, como bactérias, fungos. E também existem outros disseminadores de antígenos, né? Disseminadores de substâncias infecciosas, né, que podem ser antígenos, né, de agentes infecciosos, como vetores mecânicos.
mosca, formiga, barata, que são disseminadores, vetores, simplesmente que transportam um antígeno no canto para o outro. Várias bactérias, vários vírus que podem ser transportados por esses vetores mecânicos que fazem só a simples ação de transportar de um canto para o outro. E aí você se contamina, se infecta ou não. Além disso, nós temos os fômites, né? Que não está aqui, mas cabe falar, porque pelo que nós estamos vivendo agora do Covid-19, os fômites são algo importante que deve ser mencionado na disciplina também. Por quê? Porque fômites são objetos inanimados que podem carregar vírus, bactérias, principalmente vírus, e que podem suportar determinado período naquela superfície, como maçaneta de porta, maçaneta de pia de banheiro, deixa eu ver mais o que, aquele apertador de álcool em gel, né? Então sempre que for apertar, aperta com o cotovelo, fica a dica aqui, vice, né? Então aquele apertador de álcool em gel, além de instrumentos cirúrgicos, que aí vai para o cenário cirúrgico, né? Cirúrgicos, né? E médicos e odontológicos, né? Que se não forem esterilizados, desinfectados e feitas as medidas sanitárias corretas, eles podem atuar como fontes e disseminação de vários tipos de patógenos. Então, o Covid-19, o vírus, ele fica preso a superfícies, né? Ele fica, na verdade não preso, mas ele fica retido a superfícies de estruturas por um determinado tempo. E isso pode sim ser uma forma de contágio para a gente, se a gente pega e leva a mão suja à mucosa. Então nós temos os principais aspectos da resposta imunológica adquirida é a sua especificidade, né? Então garante uma resposta imune a um micro-organismo específico ou a um antígeno não microbiano específico, seja direcionada àquele micro-organismo ou antígeno. Ou seja, veja lá, a gente tem aqui no canto direito, na parte superior, um anticorpo, tá? Esse anticorpo tem na sua estrutura, de modo didático, estruturas que se ligam perfeitamente a antígenos. Qual desses antígenos é que nem quebra-cabeça, minha gente? Qual desses antígenos se encaixa perfeitamente ao recorte que nós temos aí nesse anticorpo? É justamente esse antígeno que está se encaixando, o amarelo. Então ele é específico, cada anticorpo ele é específico para cada antígeno. Ou seja, essa característica é especificidade e diversidade. Olha lá embaixo. Olha embaixo, a diversidade. Olha o tanto de anticorpo. Azulzinho. Para mim é azul, tá, gente? Não sei se é azul celestial, azul alguma coisa, ou verde, azul esverdeado para vocês. Para mim é azul, tá? Então aqui a gente tem um azul, né, e o amarelinho são os antígenos. Olha como os anticorpos se ligam perfeitamente aos antígenos. Então há uma diversidade de antígenos. Por isso que a gente diz que na resposta imune adquirida ou adaptativa, nós temos uma especificidade pelo esquema de chave-fechadura, né? Pelo joguinho de quebra-cabeça, e diversidade. Então, se a gente tivesse uma aula prática, uma aula dinâmica, eu pediria para vocês fazerem recortes, né? E a gente pudesse ligar antígenos e anticorpos, dividir essa aula no meio e fazer esse reconhecimento específico, né? Esse reconhecimento que não é padrão, foge totalmente do padrão que nós vimos lá na resposta imune, na resposta imune inata. Na resposta imune inata nós temos reconhecimento padrão, porque independe se aquela espécie de bactéria, aquela espécie de bioagente infeccioso está lá, tem uma diversidade, diferente um do outro, mas ele vai ter um padrão que se iguale aos outros, aos demais. E é isso que vai ser reconhecido. Aqui não. Aqui nós temos várias formas de antígenos. E assim nós temos anticorpos que se ligam perfeitamente, promovendo assim como principal característica especificidade e diversidade. Aí, uma coisa muito legal, algo muito legal que foi criado, foram as vacinas, com base justamente nessa ideia da memória imunológica. E é nisso que nós, né,
Nós não, porque eu não estou no Covid-19 trabalhando para poder produzir vacina, mas os cientistas, né, que trabalham com isso estão lutando a ferro e fogo para poder buscar uma vacina. Tá? Então, dentro ainda dos principais aspectos da resposta imunológica, a memória imunológica é a propriedade do sistema imune adaptativo responder mais rapidamente, com maior rapidez, magnitude e efetivamente, né, a exposição repetida do antígeno. Então, quando comparamos com a resposta à primeira exposição. Então, ou seja, ela confere uma imunidade protetora contra uma reinfecção pelo mesmo patógeno. E as vacinas nada mais são do que partículas virais, partículas de patógenos ou até mesmo o próprio patógeno, o próprio vírus atenuado, tá? Que é colocado no corpo. E aí gera-se, em alguns raríssimos casos, né, gera-se um efeito colateral, uma resposta imunológica, onde há febre, onde há como se o paciente estivesse doente, logo depois de tomar a vacina. Muitas pessoas ficam preocupadas com isso. E por isso muitas pessoas deixam de vacinar seus filhos. Mas, na verdade, isso só mostra que, de fato, o sistema imune está sendo estimulado com aquela vacina. Porque está promovendo justamente o que a gente quer, que é a memória imunológica. Se o paciente apresenta leves sintomas da doença que acabou de ser vacinado contra ela, é porque o sistema imune está trabalhando. Ok? Entenderam isso? Então isso é importantíssimo, gente. Então nós temos hoje várias vacinas, né? Vacina contra tétano, coqueluche, influenza, hepatite A, hepatite B, sarampo, cachumba, rubéola, gripe, pneumonia, varicela, catapora, quase que eu dei o piolho. Polio, a polio, né, no caso, a meningite do tipo C, o HPV, que nós temos vários, o rotavírus, e assim por diante. E lutamos aí para a vacina também do Covid-19. Então, nós, seres humanos, estamos expostos constantemente a diversos patógenos no meio todo, no meio como um todo, né? Não adianta pensar que o seu lar docilar está totalmente limpo, porque não está, nunca vai estar, né? Então sempre naquela poeirinha que veio no ar, pode estar carregando algum tipo de partícula infecciosa. Então o que a gente tenta manter é o nosso sistema imune legal, nosso sistema imune adequado para responder de maneira eficiente e eficaz a esses patógenos. É o que a gente diz, né? Confia no sistema imune. Confia no sistema imune, mas faz tua parte. Né? Então eu vou dar o conselho, né? Se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Acho que é isso, né? Ou era vendido, era dado, não sei. Bom, mas o conselho é: pratique exercício físico e a alimentação seja a mais equilibrada possível para manter a sua imunidade legalzinha, tá certo? Então, de que forma a imunidade atua contra um micro-organismo? Perdão, de que forma a imunidade contra o micro-organismo pode ser induzida? Gente, são várias horas de aula, né? Professor youtuber, aí o cara começa a ficar zaroio já, sabe? Dislexo, zaroio, começa a confundir letras e tudo mais. Então nós temos duas formas. A forma ativa, através da exposição a um corpo estranho, a própria experiência do indivíduo, as experiências imunológicas, né? Do indivíduo que nunca passou por uma experiência de entrar em contato com um determinado vírus, determinado patógeno, e assim adquirir uma resposta imunológica com células de memória. Né? E indivíduos imunes respondem aos antígenos. Então, nós temos através da forma ativa e forma passiva. Agora eu pergunto, que forma passiva é essa? Que eu acabei de falar. Vacina. Sim, seria uma das formas passivas. Através da transferência de anticorpos. Através da vacinação, não seria de fato uma transferência de anticorpos, mas seria a estimulação de anticorpos. Mas existe uma outra muito importante que muitas pessoas, principalmente nesse corre-corre, nessa vida cotidiana,
às vezes não é que não dão a devida atenção, mas muitas vezes não tem tempo de dar essa atenção, que é a amamentação. A amamentação é a forma mais vertical de transmissão de anticorpos, né? Então, a transferência através da forma passiva, através da amamentação. A amamentação até os 2 anos de idade, e aí vai depender, né, da metodologia, do método adotado, do enfermeiro que vai dizer sobre qual é a melhor idade para amamentação. Mas, se eu não me engano, pelas minhas informações, como eu Décio, até 2 anos de idade, seria o adequado para transferência passiva de anticorpos. Eita ferro, conseguiram entender tudo isso? Como é que tá a cabeça de vocês? Que nem Nazaré Tedesco. Eita, meu amigo, eu sou velho, viu? Mas não se preocupe não, porque com esse Covid-19 daqui a pouco já estão reprisando também. Viu essa novela? Nazaré Tedesco, eu até esqueci até o nome da novela, meu Deus. Como é o nome da novela? Me ajudem aí. Bom, não importa. Eu sei que ela pulou da ponte, não foi? Uma ponte lá em... Foi uma cena horrível. Mas Nazaré Tedesco era do mal. Arquitetava os planos malignos dela. Meu Deus, tá na ponta da língua o nome da novela, mas deixa pra lá. Então, vamos para o nosso caso clínico. Aqui é minha filha, Eva Maria, linda, maravilhosa, a cara do pai. Eva Maria, hoje 2 anos e alguns meses, já esqueci. Parei de contar os meses. Mas quando a Eva Maria estava com 1 ano e 5 meses de idade, ela foi acompanhada pelos pais e deu entrada a um hospital de referência da cidade de João Pessoa, com um quadro clínico de febre de 39 graus Celsius e regurgitações constantes. Ou seja, vômito com força, sabe? No carro. O diagnóstico e tratamento. Então, durante o exame clínico, o médico pediatra plantonista suspeitou de uma virose inespecífica. Eles têm até o CID para isso, interessante. Virose inespecífica. Receitou antitérmicos e encaminhou para casa. Foi assim que foi tratado essa situação. Então é recidiva. No outro dia, a situação se repete. E os pais solicitam, finalmente, exames complementares, né? Porque a formação em ciências biológicas, no mínimo, dá o mérito... A formação, na verdade, na área de saúde, né? Dá um mínimo de conhecimento para qualquer pessoa que seja para... Minha filha, pode solicitar um exame de sangue? Pelo menos para pedir isso, tá, gente? Então, exames complementares foram solicitados. O quadro clínico da paciente, minha filha, só piorava, né? Então, ela foi feita a administração via parenteral, né? O acesso venoso, né? E a administração via parenteral, vocês vão ver daqui a pouco do que. Né? Então, foi feito acesso venoso. Ela está aí com uma paleta assim na mão para não mexer. É um negócio bem torturante para uma criança de 1 ano e 5 meses que ela tinha na época, não lembro direito. Então, olha só. Então, as hemácias, elas estavam... Então, vamos lá para os valores, né? O eritograma, as hemácias deu 3.490 milímetros cúbicos, o valor de referência era 4.1 a 5.1, já estava um pouco abaixo da média. No eritograma, o leucograma, que são os glóbulos brancos, já revelou uma infecção grave. Porque a gente tem, no valor de referência para a criança, de 4.000 a 12.000. Né? Aqui, então, o valor encontrado foi 17.080 milímetros cúbicos de leucócito por campo, né, de observação. Então, já se confirmava assim uma leucocitose confirmada. Então, ou seja, a leucocitose é justamente ose vem de doença e leucócito vem das células de defesa. Então, justamente, era uma infecção confirmada. Então, ainda continuando a solicitação dos exames complementares, foi requisitado e solicitado pelo médico, requisitado pelos pais e solicitado pelo médico, um exame de urina. Né? Então, o exame de urina deu amarelo claro e turvo. O valor de referência deveria ser cítrico e límpido. Tá? Bactérias deveriam ser ausentes, foram encontradas algumas. O pH estava normal. E aí, quando faz a sedimentoscopia da urina, o que é sedimentoscopia? É quando tudo que é denso desce. Então, tudo que é denso vai descer.
Então, o campo de leucócitos que foi encontrado, 50 leucócitos por campo, imagina, 50 leucócitos por campo, enquanto que o valor de referência era até 5 por campo. Então, vamos pensando num diagnóstico provável aí, né? Então, repetimos o exame, amarelo, a urina cor amarelada, turva, ainda deveria ser límpida, o pH aumentou, né, foi para 8, era de 5 a 7, células epiteliais frequentes, eram raras, ou seja, o tecido epitelial estava sendo invadido por patógenos, né, até 5 campo, aqui baixou mais um pouco, depois do tratamento de antibiótico, foi administrado antibiótico, né, então 15 por campo, bactérias inúmeras. Então, foi feita a urocultura, que é justamente quando você isola a bactéria e faz um meio de cultura para que ela cresça. E depois se leva para o técnico de análises clínicas, ou biomédico, ou biólogo capacitado, ou farmacêutico, faça a identificação. E foi encontrado Escherichia coli. Não é Escherichia coli, tá, gente? Tá certo? Profissional de medicina que possivelmente possa também escutar ou assistir essa aula. O CH tem som da letra K, tá bom? Porque vem do latim. Então é Escherichia coli, tá bom? Então Escherichia coli. Não adianta me corrigir quando eu falar Escherichia coli, porque não adianta me corrigir falando Escherichia não, porque não é Escherichia não. Negócio feio danado, Escherichia. Escherichia coli. Então foi encontrada Escherichia coli, que é uma bactéria fecal, tá? Então essa bactéria fecal foi testado um antibiograma, que é justamente para ver a sensibilidade da bactéria para a sensibilidade da bactéria, foi testado né, para vários antibióticos, né? E o que deu, né, que foi administrado, não sei se foi um dos melhores, mas foi o que foi passado pelo médico, foi a amoxicilina, um antibiótico derivado da penicilina, um dos mais clássicos possíveis, tá? Esse é o caso clínico, e aí com relação a isso, apresente um diagnóstico provável para esse paciente. Infecção urinária, né, gente? Então, a patologia simples, tá, que poderia ter sido diagnosticada desde o princípio, mas não foi. Não foi. Mas graças a Deus foi, porque eu já vi pessoas falecerem por conta de uma simples infecção urinária. Pessoas próximas. Talvez vocês saibam de pessoas próximas a vocês que faleceram, né, por uma simples infecção urinária não diagnosticada. Então vale aí ressaltar a importância de compreender como é que um processo de infecção também pode promover toda essa cascata de reações no mecanismo inflamatório. Ok? Então, para a gente poder entrar agora em inflamação propriamente dita, eu gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos, tá, gente? É um estudo dirigido, porque isso vai ajudar na prova também. Então nós temos algumas questões aí, vocês podem dar o print, dar uma pausa no vídeo, tá? E anotarem, não quero que me entreguem, só que respondam. Para fechar essa aula de mecanismos de inflamação e para a inflamação propriamente dita, finalmente, eu sugiro a leitura do capítulo 4 da Patologia Geral, que é um dos livros adotados, a sexta edição do livro. E também, para quem tiver interesse na imunologia, o livro de Abas, Imunologia. Tem uma imunologia básica e tem uma imunologia celular e molecular, tá? Então, tem um capítulo lá de inflamação também. Na verdade, todo o livro é muito bom. Mas, para nossa disciplina, vocês podem se contentar com o capítulo 4 para a inflamação. Quem quiser buscar mais informação, se interessar pelo tema, busca também. Está lá na biblioteca virtual, é só acessar. Clica aí no link e dá uma olhada. Valeu, obrigado e até daqui a pouco, na próxima aula de inflamação.